você que nos ouve daí. Olá, você que nos ouve de lá. Anda cá que vamos começar mais um episódio do podcast Entre Nós. E hoje, para esse episódio, estamos aqui com o professor André. Vamos pedir então para o professor André falar um pouco sobre quem você é, o que você faz aqui no Piaget. Fique à vontade. Então, eu sou o André, sou professor em Psicologia, maioritariamente, também há umas aulas em Educação Física e Desporto. Estou cá não há muito tempo, mas pronto, já me sinto um bocadinho parte da casa. Isso, É isso. É isso. Pronto. É isso. É meu professor? Uh, Foi meu professor, já é o meu professor ainda. Então, o tema que temos para hoje é a percepção do tempo e a tecnologia. Vamos pedir então para o professor falar um pouco sobre isso. E para iniciar, queremos pedir ao professor que explica como você explica a percepção do tempo. O que é a percepção do tempo? Ok. Na verdade, é um bom sítio para onde começar, até porque há duas maneiras de nós olharmos para a percepção do tempo. Uma tem a ver com aquilo que é a percepção a uma escala maior, uma escala de dias, de meses, de anos. Nós intuitivamente, também na escala mais pequena, mas nós intuitivamente temos esta ideia de que o tempo que nós achamos que existe não é igual ao tempo do relógio, em que um dia não passa sempre da mesma forma, embora nós saibamos que na prática passa sempre da mesma forma, são sempre 24 horas, mas nossa percepção daquilo que é o tempo não é sempre igual. E também existe mais nos pequenos tempos, nos milissegundos, nos segundos, e é nessa escala onde até a investigação acaba por se concentrar mais, pelo menos aquela que eu também já fiz, não fiz nenhuma ainda com esta escala maior. E é interessante porque, por um lado, nós somos relativamente bons a fazer julgamentos de tempo, somos relativamente bons a fazê-lo, ao mesmo tempo somos enviesados por uma data de fatores, e isso também é giro. Alguns deles são conhecidos, outros deles são menos conhecidos. Também há alguma discussão sobre como é que de facto somos enviesados e se há maneira de contrariar esse viés. E se vale a pena contrariar o viés, porque nós somos enviesados muitas vezes de propósito para que funcionemos melhor. E então toda essa dinâmica acaba por ser muito gira. Mas em relação ao tempo e à percepção do tempo, é esta ideia de que a nossa percepção do tempo, de quanto tempo passa, de como o tempo, se o tempo passa a correr ou mais devagar, e porque isso existe como algo psicológico e que não é apenas contar tempo como um relógio conta. Eu lembro que em uma aula o professor André falou sobre como sentimos o tempo que pode ser influenciado de diversas formas. Então, quais são os fatores que influenciam a percepção do tempo? Na verdade, são muitos. São muitos e às vezes os resultados são inconsistentes, o que também é giro. Mas, por exemplo, eu acho que se calhar aquilo que é mais, até acaba por ser mais relevante, se nós pensarmos na universidade, ou se pensarmos em contextos deste género, o contexto universitário é um contexto muito marcado pelo tempo. As aulas têm uma duração especificada, normalmente é sempre, quer dizer, eles variam, mas há sempre estes blocos de 2 horas, 3 horas, 4 horas, e portanto as pessoas sabem mais ou menos quanto tempo é que é suposto estarem naquela sala. Por exemplo, uma aula de 4 horas, assumindo que é um intervalo a meio, portanto, passadas 2 horas as pessoas estão à espera que haja um intervalo. E, portanto, há esta marcação temporal que as pessoas têm e que é relacionada com aquele que é o tempo do relógio. Mas, não sei se já te aconteceu, a mim, professor, também aconteceu, que é o facto de, passada uma hora, uma pessoa das duas, uma acha que já passou 3 e, portanto, ok, o intervalo já devia ter sido, ou então ao contrário. Não sei, isto a mim acontece com muita frequência e eu estou tão entretido a dar a aula que eu não me lembro Parece que são segundos. E, portanto, quando dou por mim, então vocês a pedir intervalo, porque eu achava que tinha passado meia hora e afinal passou 1 hora e meia. Isso tem a ver com vários fatores. Há um fator que tem a ver com a quantidade de informação que está a ser transmitida numa unidade de tempo física, embora também esta ideia do que é o tempo físico também é outra história, mas nem é para aí que a discussão costuma ir. Mas, ou seja, se nós tivermos uma unidade temporal, vamos imaginar 1 hora, cheia de informação, cheia de coisas a acontecer, é mais natural que essa hora passe mais rápido.
E o contrário, se tiver mais informação, ou seja, repara, se eu estiver, este podcast, se as pessoas estão a ouvi-lo, se houver pouco conteúdo, há uma maior tendência de acharem que, ok, isto deve ter passado 20 minutos, 30 minutos, quando na verdade passaram 5. O contrário, quando há muito conteúdo, a pessoa tende a dar por tempo a passar, e quando dá por ela, já passaram uns 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Depois também tem a questão emocional, e as emoções são um fator muito interessante, que é o facto de, por exemplo, nós sentirmos não, aqui também varia um bocadinho sobre como é que o julgamento é feito, porque depois há muitos julgamentos diferentes por muito tempo. Por exemplo, uma coisa que a maior parte das pessoas não distingue, mas que é uma distinção que existe, é entre os julgamentos de duração. Ou seja, se eu te perguntar há quanto tempo é que eu entrei naquela porta, tu dizes-me X minutos. E outra coisa é, e esse tempo, vamos já que foram 5 minutos, e esses 5 minutos passaram depressa ou devagar? Tu sabes que foram 5 minutos. E até podias ter reparado ou seja, teres marcado os 5 minutos. A questão é, esses 5 minutos que tu sabes que foram 5 minutos e que até às vezes tens noção que foram 5 minutos, pareceram ser 2. Isso é diferente de duração. Nós, às vezes, por exemplo, eu vou-me calar daqui um bocadinho. E se eu tivesse que adivinhar quanto tempo é que foi, eu se calhar dizia 15 minutos. Eu vou ver no relógio e foram 15 minutos. Ou seja, eu até acertei na duração. Mas essa duração pareceu-me ser rápida. Ou seja, parece que de alguma forma estes 15 minutos foram uns 15 minutos rápidos. Ou seja, esta distinção entre julgamentos de passagem de tempo, que é o que se chama, e os julgamentos de duração. E depois também tem a ideia de que quando tu sabes que vais ter que fazer um julgamento de duração, que é o que se chama tempo prospectivo, sabes que vais ter que no futuro fazer um julgamento de duração, a forma como tu fazes esse julgamento é diferente de quando fazes o retrospectivo, que é quando se eu não te dissesse que isto não sabias que isto ia ser testada, e eu depois perguntava, olha, quanto tempo é que passou desde que eu disse aquela palavra, percebes? E o julgamento que fazes aí também é diferente. Ou seja, tudo isto depois aparece na investigação como sendo fenómenos ligeiramente diferentes. E isso é giro também. E eles são afetados pelos fatores que estava a falar há bocado de uma forma diferente. Mas a emoção é muito gira, porque e muitas vezes está relacionada com a ideia da psicologia evolutiva, de que nós estamos preparados para responder a certos estímulos com alguma rapidez ou com ou a colocar esses estímulos como sendo mais salientes. E é giro porque, por isso, se o estímulo for ameaçador de alguma forma, tu tens um julgamento. Há uma coisa que se chama dilatação temporal. Parece que tiveste mais tempo para fazer aquelas coisas todas que precisaste fazer, fugir ou pegar num pau e estás pronta para a ação. E no entanto o tempo foi o mesmo, ou seja, esta dilatação temporal para te preparar ou para te conseguir colocar numa situação em que parece que tens mais tempo do que na verdade tens, é uma espécie de slow motion. É giro. Enfim, sensação de tempo é giro. Sim, por exemplo, às vezes a gente tá mexendo na internet, tipo, na rede social, e quando a gente olha, tipo, o relógio, nossa, já são 7 horas da noite, tá escurecendo e tal, e eu ainda tô aqui, não fiz nada, meu Deus, que é isso? E parece que estávamos ali, tipo, poucos minutos. Sim, e na verdade aí até há 2 fatores, que é, um deles tem a ver com, mais uma vez, a questão emocional e a questão de tu estás a fazer alguma coisa que te dá gosto, que te dá gozo, embora até aí seja um bocadinho estranho, porque às vezes nós não temos assim tanto gozo ao estar particularmente nas redes sociais, fazer aquele scrolling. E na verdade, ainda assim estamos com uma percepção temporal alterada, apesar de não termos assim tanta diversão. Ou seja, não é tanto emocional, mas é mais com a quantidade de informação que ali está. E com a tecnologia que nós nos tornamos foi muito eficazes a fazer coisas. Então, nós conseguimos, numa mesma unidade de tempo agora mais físico, ou seja, por exemplo, em 10 minutos, a quantidade de informação que tu agora consegues captar é muito maior. A questão é, esses 10 minutos úteis, ou seja, se tu tentares tirar daí desses 10 minutos a informação que tu memorizaste, por exemplo, acaba por ser menor. Então é esta questão de nós estarmos a alterar a forma como a nossa atenção funciona, e é muito por causa da forma como a tecnologia provoca isso e por um lado nos ajuda a fazê-lo, porque a tecnologia por um lado serve para nos ajudar, mas uma das coisas que ela serve para nos ajudar é para fazermos as coisas em menos tempo, mas com o tempo que temos,
Vamos imaginar que tinhas uma tarefa com 10 minutos, em que tinhas 10 minutos para a fazer. E demorarias à volta de 8, 9 minutos para a fazer. Agora, com a internet, ou com a inteligência artificial, ou com outras coisas do género, tu demoras 2 minutos. O que é que fazes com os outros 8? E normalmente o que fazes com os outros 8 é continuar a fazer a mesma coisa que estarias, ou seja, continuas no telemóvel, continuas a ver mensagens, continuas a ver, e estás sempre, acaba por haver, tens mais tempo disponível, mas menos tempo que tu usas para simplesmente não fazer nada, ou estás a descansar. Então, esta tirania um bocado da tecnologia, acaba, ou seja, dá-nos mais tempo, mas o tempo que nós temos acabamos por usar para nos continuarmos a injetar de informação. E há pouco tempo a consolidação. E isso que se nota, e isso vê-se em testes de memória, vê-se em perturbações de sono, vê-se em uma data de coisas que a nossa saúde mental não está, nós não estamos preparados para ter este constante assalto nos nossos recursos atencionais, cognitivo. De que forma a constante conectividade, que é isso que você já estava falando agora, digital pode afetar a percepção do tempo dos estudantes universitários? Não combinamos as perguntas, sim, essencialmente esta ideia de que nós temos que estar sempre ligados. Eu lembro-me que há uns anos, quando começou nos inícios do Facebook e tudo mais, as pessoas que isto é antes do tempo, mas nesses inícios, uma pessoa estava online quando punha que estava online, na altura da MSN, na altura de outras coisas do género. Agora uma pessoa assume que está sempre online. E porque de facto está sempre online. Neste momento, provavelmente estou online, estou a aparecer online porque estou com isto ligado, estou a receber notificações, estou por aí fora. E isto acaba por criar a ideia de que se eu não responder a uma pergunta ou uma mensagem em 2 minutos, é porque eu estou a ignorar a pessoa, coisa que há uns anos atrás não era. Ou seja, e se nós recuarmos ainda mais, seria de esperar que tu, se calhar, ligasses para uma pessoa uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou uma vez. E agora esta ideia de que tu tens de estar constantemente conectada, e isso acaba por ser uma tirania. Há pessoas que lidam melhor, outras que lidam pior, e eu acho que não me lido muito bem, honestamente. Porque eu sinto essa pressão da notificação, né? A pressão do númerozinho. Eu detesto ver números números de notificações no mail, não sei o quê. Portanto, a minha tendência é abrir o e-mail e tentar responder o mais depressa possível. O que significa que às vezes eu respondo às 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, ou a hora que for. Isso não é propriamente muito agradável para a saúde mental de uma pessoa. Mas eu tenho noção disso e tento trabalhar para não fazer, mas depois as pessoas também acabam por esperar que isso aconteça. E portanto eu tenho e-mails de colegas teus, de alunos, particularmente alunos, em que mandam uma mensagem às, sei lá, 7 da tarde e às 9 da noite estão a perguntar se já respondeu mal, que a pessoa não responde. Calma, pessoal, não façam isso. Mas não é uma crítica, ou seja, não é uma crítica, é porque eu acho que eu próprio, eu não espero que as pessoas façam isso, mas eu próprio também acabo por alimentar essa ideia, porque eu costumo responder no momento em que eu recebo a mensagem. E eu acho que isto me faz bem. Eu sei que não faz. A minha narrativa é que isto me faz bem. Porquê? Porque eu não tenho que depois olhar para as notificações e ver 20, 30 ou 40 e ter que as responder todas e estar uma manhã inteira a responder. Ou seja, às vezes prefiro ir respondendo, mas isso significa que nunca tens um momento em que descansas. E então, quando vais, por exemplo, de férias, eu venho de um fim de semana de férias, e sentes essa pressão de eu já não vou ao telemóvel há 2 horas, tenho que lá ir ver o que é que se passa, porque caso contrário as pessoas estão à espera que eu responda, e isso acaba por ser um dano na saúde mental. E essa, eu, na verdade, não estou a falar bem de percepção do tempo. Mas nós também encontramos esta questão da percepção do tempo aqui, porque o facto de nós estarmos. Lá está, aí até nem é tanto a percepção do tempo, é mais a expectativa que nós temos de quanto tempo é o tempo adequado para uma resposta ou para mas sim. Aqui também falamos um pouco sobre estarmos tão ligados ao meio digital, às novas tecnologias. E, por exemplo, também tem a questão do uso excessivo das tecnologias. E aqui vem uma pergunta assim: existe uma relação entre o uso excessivo de tecnologia e a alteração da percepção do tempo? Por que isso acontece?
Bem, primeiro o que é o uso excessivo da tecnologia e o que é a tecnologia, né? Eu acho que é inevitável, eu acho que não estou a ser pessimista quando digo isto, mas eu acho que é inevitável que nós cada vez mais usemos recursos tecnológicos e cada vez mais, quer dizer, mais inovadores pelo facto de eles ainda não existem, portanto são sempre inovadores. E se nós pensarmos como é que usamos o tempo, isso sempre foi influenciado pela tecnologia. Um mimo que eu gosto bastante é um mimo de uns tipos dentro de uma carruagem de comboio, em que estão todos a ler o jornal. Esta ideia de que a tecnologia, porque o jornal era uma tecnologia, acabou por fazer com que as pessoas se calhar conversassem menos. E a mesma coisa se aplica aos telemóveis, aplica-se a tudo o resto que possamos usar. E esta ideia que eu estava a falar há bocado, que a nossa maior eficiência que leva a um maior dano na saúde mental e no uso do nosso tempo, vai-se continuar a verificar, seja o que for. Seja, esta ideia, porque que de alguns tempos para cá se tem falado cada vez mais desta ideia de uma semana de 4 dias, por exemplo? É porque se percebe que as pessoas conseguem ser tão eficientes em menos tempo, porque nós estamos cada vez mais com tecnologia que nos permite ser eficientes. Um, portanto, haverá possibilidade de conseguirmos concentrar em menos tempo o nosso trabalho, para termos mais tempo para. Claro que nisto não é tudo inocente, é mais tempo também para consumir, porque os Estados precisam que as pessoas gastem dinheiro, mas quer-se crer que parte desse tempo também é para aproveitar. Mas sobre a pergunta que eu me esqueci. Que era a percepção do tempo, como é que ela é impactada de certa forma pela tecnologia. Uma coisa que é gira sobre o tempo é quando tu olhas para trás e vês aquilo que tu fizeste, como é que sentes que como é que achas que o tempo passou olhando para trás? E o que é giro é que, por exemplo, quando fazes uma viagem, quando tu estás na viagem, quando estás divertida a fazer coisas, muitas vezes não estás com o telemóvel, estás com tecnologia, embora sejam tecnologias também. Se tiveres, este fim de semana estive na Disney, portanto, o que se está a fazer lá também é tecnológico, porque tem a ver com. Mas quando estás nessa experiência, o que tu estás a sentir é que sei lá, uma experiência de 1 hora, eu acho que é muito giro, e há estudos que têm sido feitos com também de tecnologia, algum uso da tecnologia, algum uso de algumas técnicas também, nas filas, para teres a ideia de que tiveste menos tempo na fila. E uma das coisas que se faz é pôr coisas a acontecer na fila. É porque nós não gostamos de estar parados sem fazer nada. E então, uma das coisas que se vê é que as pessoas pegam nos telemóveis para estar a ocupar o tempo enquanto estão nas filas. A questão é, o estímulo que tu estás a tirar do telemóvel é um estímulo já bastante usado por ti. E, portanto, a eficiência, o efeito que ele te dá no empatar tempo, no queimar tempo, e no tentar fazer com que aquele tempo pareça ser, passar mais rápido, cada vez é menos eficaz também porque o estímulo é igual. E nós conseguimos ver isso também quando andamos para o grande tempo, que estava a falar há bocado, e voltando à ideia das filas e voltando à ideia de teres diversão. Quando estás num evento divertido e interessante, tu achas que aquilo passa a correr. E quando chega ao fim, já acabou, que é o que não acontece nas aulas. Depende. Mas quando estás muito divertido, acaba por isso acontecer. Mas depois, isto acontece muito nas férias. Estás numas férias, tens uma semana de férias, estás no primeiro dia e ainda pensas, ok, está a começar. Passado um bocadinho já estás no último. Mas como assim? No último dia já tenho que ir embora. E quando acaba as férias, quando olhas para trás, pensas, uau, eu fiz tanta coisa em 5 dias. E essas coisas todas que tu fizeste acabam por te dar uma sensação de tempo em relação ao passado completamente diferente do que aquela sensação de tempo enquanto estás a viver o evento. E quando nós passamos no grande tempo, nos meses, nos anos, isso também verifica-se na vida das pessoas. Quando mais velhos ficamos, menos achamos que cada ano é único, porque temos menos coisas novas a acontecer.
em geral, claro que isto não é verdade para todas as ocasiões, mas quando és mais nova, tens muitas coisas novas a acontecer. E essa quantidade de coisas que vão acontecendo é um bocado como as férias. Ou seja, fazem com que o tempo pareça estar a correr. Estamos em março e daqui a mais estamos em dezembro e a aproximar, ou estamos no final do semestre, ou seja, quando nós achamos que temos muito tempo para fazer coisas no semestre e damos por nós em agosto. Mas depois olhamos para trás e uau, eu fiz em 3 meses, que eu achei que não tinha feito nada, na verdade fiz coisas interessantes e foi em março que aconteceu isto, foi em abril que aconteceu com outro. Um, e isto não tem a ver necessariamente com a tecnologia, mas a tecnologia faz-nos alterar a forma como nós estamos nestes tempos e às vezes pode-nos ajudar a acelerar o tempo, lá está, e outras vezes a fazer com que ele pareça mais lento. Mas, por exemplo, né, na questão das aulas, às vezes, posso estar errada, mas às vezes, como estamos tão acostumados a estar sempre recebendo muita informação, que é isso que o professor está falando agora, o tempo todo recebendo informação, ou fazendo alguma coisa, ou assistindo algum vídeo, às vezes estar numa aula por não ter tantos estímulos, nos faça entender que aquilo está demorando muito mais tempo. Mas isso é que é giro, porque na verdade as aulas hoje em dia até têm muito mais estímulos do que há alguns anos atrás. Eu não és desse tempo, mas eu sou do tempo em que as aulas eram dadas sem slides. Às vezes tínhamos um retroprojetor com uma setup, se calhar não sabes o que é um setup, mas era isso que a gente tinha de vez em quando. Mas curiosamente, apesar de ser a tecnologia, lá está, ser menos sofisticada, porque hoje em dia nós temos slides e podemos fazer animações, podemos fazer tudo e mais uma coisa, só concentrando nos slides, porque os slides acabam por dominar completamente a nossa vida. Os slides acabam por ter esta ideia de que agora é tão simples. Criar conteúdo. O conteúdo que crias é pouco interessante. E no fundo é texto, 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 que é dado em forma de slide. Não é por acaso que quando nós pedimos aos alunos para fazerem trabalhos e apresentarem, muitas vezes apresentam apresentações no Canva, por exemplo. Porque é uma espécie de slide, não deixa de ser, mas normalmente tem mais animações, tem uma forma mais dinâmica de apresentar. Ou seja, os alunos, se calhar mais rapidamente que nós, percebem que o estímulo, ou é mesmo conteúdo, mas dando uma forma, com uma roupagem um bocadinho diferente, acaba por interessar mais as pessoas. E quem diz isso diz o uso de quizzes, o uso de outro tipo de tecnologias. Agora, o problema disso, e eu acho que às vezes até acabo por abusar um bocado, que é, eu coloco quizzes. Os quizzes são giros os primeiros 2, ou 3, no máximo, no semestre. Ao quarto já ninguém quer saber do quiz. Porque até isso que é novo, e a primeira vez que eu fiz um quiz do género, quando eu disse às pessoas, tem telemóvel com vocês, ok, peguem nele. Só esta ideia de peguem nele, estou-vos a dar autorização para numa aula pegarem no telemóvel e o usarem para alguma coisa que tenha a ver com o ensino. Eu lembro-me que as pessoas ficaram ligeiramente desconfiadas. A questão é, lá está, o telemóvel é considerado esta coisa vil que nós somos dependentes e não sei o quê. E não quer dizer que seja completamente mentira, mas enfim. E então, o uso da tecnologia nestas ocasiões pode ser um aliado muito importante. Agora, o que nós não nos podemos esquecer é que ele não vai resolver problemas. Ele pode nos ajudar, pode ser atalho para algumas coisas, e é um aliado importante, mas nós temos de nos esquecer que as aulas é suposto serem para ensinar coisas e para partilhar conhecimento. Eu acho que cada vez mais elas deixam de o ser. Acabam por ser uma imposição de conteúdo que nós encontramos em algum lado, porque nós próprios, quando preparamos aulas, vamos encontrar livros, vamos encontrar. Portanto, na prática, estamos a passar conteúdo, mas que não é de uma forma apelativa. E tanto que eu acho que às vezes acaba por ser. Não usem o que eu estou a dizer neste momento, mas eu acho que às vezes pode ser mais útil ver um vídeo no YouTube do que ir a uma aula. E cabe-nos a nós, enquanto professores, promover uma aula muito mais dinâmica e capaz de captar os alunos, porque a verdade é que nós não somos especialistas em tudo, quer-se querer que nós somos mais ou menos especialistas naquilo que dizemos, mas a possibilidade de nós acedermos a várias vozes, e é isso que se consegue ver no YouTube e outros sites de conteúdo, e que nós temos a tendência de olhar para eles com um bocado de desdém, mas não há razão para isso. De facto, nós encontramos conteúdo incrível no Instagram, no TikTok, no YouTube e por aí fora.
E quando estas tecnologias começam, ou né, até nem é necessariamente tecnologia, mas estes sites, estas formas de trazer conteúdo, quando eles aparecem, há sempre uma desconfiança. Mas a verdade é que a desconfiança só vem de um lugar de falta de confiança, lá está, de falta da nossa de confiança em nós próprios também, de que sermos capazes de adaptar os conteúdos das aulas. Eu estou a virar mais para esta questão das aulas, mas enfim. Um, porque de facto vocês têm tão mais. Tem muito mais informação, muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais curta nos vossos telemóveis do que tem numa aula. E a verdade é que nós vocês estão numa realidade, e quando eu digo vocês, eu também estou lá. Mas enfim, estamos numa realidade em que o consumo, por exemplo, de cada post, já deves ter reparado isso quando vais ao Facebook ou ao Instagram, quanto tempo é que estás em cada post? Às vezes achamos que são dali 2, 3 segundos no máximo. No máximo, Ali, tanto. próximo. E a verdade é que a nossa atenção é captada, nós temos muita dificuldade em manter a nossa atenção focada num estímulo mais do que 8 segundos. E depois também depende de como é que nós contamos este tempo. Mas 8 segundos é a média de um estímulo que consegue captar a nossa atenção e mantê-la. E nós temos muita dificuldade em, por exemplo, estar mais do que meia hora numa aula focados naquilo que a pessoa está a dizer. A partir da meia hora, e os estudos mostram isso, já está tudo menos para a aula. E para nós, que damos as aulas, também é difícil. A certa altura é difícil manter o foco, é difícil manter o vosso foco também, a menos que não queiramos saber assim tanto, mas normalmente nós queremos saber. Portanto, nós percebemos em vocês que vocês começam a ficar um bocadinho mais arrequietos, e é normal, porque ninguém está feito para levar com 4 horas de aula seguidas, ou 2 horas, ou o que seja. E então, esta ideia de começar e depois também há esta herança de uma maneira de fazer as coisas que acaba por ser que tem menos capacidade, talvez, de mudar e de acompanhar as mudanças com tecnologia e com outras coisas, do que seria de esperar. Ou seja, não há forma de continuar a dar aulas da mesma forma que dávamos há 20 anos. Temos que mudar. E uma das coisas que nós temos que mudar é mudar para uma diminuição do tempo de cada bloco horário, de cada matéria. Agora, por outro lado, isso também traz consigo um problema, que é se nós, por exemplo, nós chegamos a testar isso e iremos fazer também no futuro, que é, no lugar de fazer um bloco de 4 horas de uma aula, de uma disciplina, fazer 2 de 2 horas. Isso também tem o seu problema, porque não há tanto tempo de maturação do conteúdo, não há tanto tempo para vocês mudarem o chip de uma aula para a outra. E mesmo assim, estamos a falar de 2 horas, quando vocês consomem material muito mais efêmero, muito mais. Portanto, a forma como os nossos cérebros estão a funcionar e estão a ser. Enfim, uma atenção é recrutada, não é a forma que nós usamos nas aulas. E quem diz nas aulas diz noutras coisas quaisquer. Eu acho que isto é porque as pessoas têm a tendência de achar que isto é um fenómeno moderno, mas não é um fenómeno moderno. Eu gosto muito, duas das coisas que eu faço, ou que eu gosto muito, é balé e ópera. E se tu fores ver uma peça, ou um balé, por exemplo, quanto mais antigo, quanto mais para trás no tempo tu vais, mais longo é o balé ou a ópera. Porquê? Por várias razões, mas duas das grandes razões. Porque tu tinhas que entreter as pessoas durante muito tempo. As pessoas queriam estar entretidas. E quanto mais tempo tu tinhas que oferecias às pessoas, mais as pessoas queriam. E cada vez mais tu tens o contrário. Queres o menos tempo possível. Porque queres consumir toda a história, toda a dinâmica, em menos tempo. Isto acontece comigo, por exemplo. Eu gosto de balé clássico, mas gosto de balés mais... Quer dizer, não gosto propriamente contemporâneos. Mas gosto de balés no género clássico, mas mais curtos. Porque conseguem explicar a mesma coisa em menos tempo. Agora, por um lado, também nós próprios nos devemos desafiar a ter coisas diferentes a acontecer. Eu acho que um exemplo muito giro, outra coisa que eu gosto é ler. E há um livro, eu tenho lido essencialmente livros modernos, livros dos últimos, ou acabados de lançar, ou dos últimos 2 anos, e são a maior parte deles curtos. Has de reparar que são todos com 300 páginas ou menos, muitos deles até com 200 páginas ou menos. E agora há pouco tempo, por causa de um clube de livro que eu faço parte, houve a proposta de ler um livro maior. Que nem era por ser maior, era um livro, enfim,
Eram 500 e tal páginas, mas toda a dinâmica do livro era muito mais lenta, muito mais claramente escrita salvo aqueles nos anos 70. O que foi. Agora, o desafio de, ok, vamos abrandar e vamos mudar o chip e ler também é desafiante e interessante. E o tempo que acabei por, agora olhando para trás e pensando, ok, demorei muito mais tempo a ler o livro do que se calhar seria de esperar. E na verdade o conteúdo do livro não é assim tão. Não justifica provavelmente tanta página comparativamente com aquilo que se produz hoje em dia. Mas é uma lógica diferente, é uma dinâmica diferente. A questão é como é que tu consegues captar durante estas diferentes durações a atenção das pessoas. E vem muito mais pela questão emocional, vem muito mais pela questão de como é que tu consegues um, tornar o conteúdo interessante para a pessoa, ao ponto da pessoa estar engajada, estar disponível para ouvir. Ok. E tendo em relação às novas tecnologias, qual é assim, ou quais são as novas tecnologias que estão tendo um maior impacto assim na percepção do tempo? Eh, Eu acho que o grande desafio vai ser até acho que o primeiro grande desafio vai ser com a inteligência artificial, ou pelo menos a ideia que nós temos de inteligência artificial, ela tem sido usada já há muito tempo, por exemplo, quem tem um azar às vezes de ter uma internet fraquinha, se estiver num browser, no computador e tentar passar pela timeline do Facebook, uma coisa que vai reparar se tiver internet fraquinho, é que de vez em quando, antes de aparecer a foto, uma foto ou uma imagem, vai aparecer uma descrição da foto. Mas essa descrição só é possível porque existe um algoritmo que está por trás a tentar ler aquela imagem e tentar descobrir o que é que lá está. E isso é a inteligência artificial. A questão é, ela com o ChatGPT e com com algum input das empresas desse género, tem-se tornado cada vez mais, ou pelo menos tem estado mais presente no dia a dia. E nós usamos, nós professores, vocês alunos também usam, ou às vezes tentam usar. Um, eu acho que esse vai ser o primeiro desafio, que é como é que nós vamos ser capazes de usar uma tecnologia que mais uma vez é suposto que nos ajude, mas que tem os seus desafios. Uma das coisas que ela à partida nos vai ajudar é que se eu tiver uma pergunta, eu sou capaz de perguntar a um chat GPT, ou Gemini, coisas do género, ou coisas que nós ainda nem sequer sabemos, que ainda não estão desenvolvidas, e que vamos ter resposta. Então, mais uma vez, se eu. Repara que se tu tivesses uma pergunta há 10 anos, ou 15, mais, há 20 anos, provavelmente tinhas que pegar um livro e descobrir a resposta. Ou como nós tínhamos, às vezes, uma enciclopédia, havia enciclopédias em CD, coisa gira, antes da Wikipédia. Depois, com a Wikipédia, começaste a ir à Wikipédia, com os desenvolvimentos portanto, no Google e em motores de género. Rapidamente conseguiste fazer uma pergunta e tinhas a resposta. E portanto passámos se calhar de umas horas para uns minutos, para uns segundos, e agora para quase o que é instantâneo, porque tu pegas numa aplicação do ChatGPT, por exemplo, escreves uma coisa qualquer e tens resposta em um segundo. A questão é, primeiro, a resposta é fidedigna ou não é? É porque nós vamos acabar por. É porque é uma espécie de outsourcing. Nós cada vez estamos a fazer outsourcing às ideias. Então, o telemóvel, o meu computador, parte daquilo que era suposto ser eu responsável a fazer, passa a ser o computador, passa a ser o telemóvel. Então, qual é a minha responsabilidade naquele conteúdo? Eu passo a ser moderador de conteúdo, no fundo. Quer saber, por exemplo, se eu perguntar ao ChatGPT o que é que deveria dizer numa aula, é eu saber se aquilo que está ali é fidedigno ou não. E às vezes até me pode ajudar na forma como eu digo as coisas, mas o conteúdo está certo, não está certo? Quem é que me vai dizer isso? É porque a inteligência artificial é generativa, não é como a Wikipédia, que a partir da informação, pelo menos passou por um crivo de alguém que teve que ler, por aí fora. Então, acho que esse vai ser um primeiro desafio. E mais uma vez, no tempo que vamos poupar, em que é que o vamos estragar? Porque vamos estragá-lo em algum lado, porque as exigências da vida moderna não são exigências que nos permitam ter tempo para desligar. Aquele tempo em que uma pessoa está simplesmente a não fazer nada, completamente descansada, completamente em paz, muito mindful, completamente presente, mas a descansar. Há muito pouca gente que refere que isso é uma coisa que faz. E isto, repara, tem impacto mesmo quando as pessoas sabem que não o devem fazer. Eu dou-te um exemplo, que na verdade me custa dar o exemplo, mas é o exemplo.
Eu às vezes dou por mim a ir à casa de banho e pegar no telemóvel na ida e às vezes na casa de banho. Que é uma coisa, não é muito sexy por estar a dizer isto no podcast, mas a verdade é que nós temos esta tendência de que até este tempo parece que tem que ser usado, parece que tem que ser aproveitado, mas aproveitado em quê? A ler o feed ou a ler uma coisa qualquer, não é? É porque às vezes, creio que vocês vão ter um programa, ou já tiveram, sobre procrastinação, e uma das coisas que acontece muito é uma procrastinação à noite, para dormir. Então, uma pessoa é suposto ir dormir, mas não quer ir logo dormir, então pega no telemóvel e passa a ver coisas. E eu acho que sofro desse mal. E às vezes estou, sei lá, 9 horas, decidi ir para a cama cedo porque estou muito cansado, então, rapaz, não. Mas também são só 9 horas, vou só olhar para um. E normalmente a minha perdição é a Wikipédia, porque a Wikipédia tem links para todo lado. E eu subitamente vou pesquisar o que é esta planta, que planta é que ela é, e dou por mim a ler sobre a guerra na Ucrânia, uma outra coisa qualquer. E isso acontece com muita frequência. Mas, não, mas qual é aquele tempo em que uma pessoa acaba por ter para si? Por exemplo, nas viagens de carro. Deixei de fazer viagens de carro a pensar. As minhas viagens de carro são normalmente ouvir podcasts ou ouvir um audiobook. E eu acho boa ideia, mas às vezes porque repara o que é que isto exige para nós próprios, que é, eu acordo, pego no telemóvel, estou a tomar um pequeno almoço, com o telemóvel ao lado. Vou para o carro, ligo um podcast, ligo um audiobook. Não que as pessoas não devam ouvir podcasts e audiobooks, especialmente este, ou são podcasts Claro, nas viagens. escutem esse. viajar, ou seja, mas não há nenhum tempo entre quase o momento em que eu acordo e o momento em que eu vou dormir em que eu não esteja completamente ativo a procurar informação ou a gerar, o que não é necessariamente mau, se houvesse tempos em que nós somos capazes de lá estar a ter tempo para consolidar, para descansar, e que o nosso cérebro não está preparado para este constante assalto de conteúdo, de estímulo. Um, e, e- e às vezes é isso que nos faz fazer com que o dia pareça que corre mais rápido. E a verdade é essa, é que eu, às vezes as minhas viagens de carro, eu juro que não sei quanto tempo é que demora. Eu acho que demora mais ou menos 15 minutos a vir para aqui. Mas se a viagem for meia hora, eu não vou reparar na diferença, porque eu estou a ouvir o audiobook. E às vezes eu chego aqui, estaciono o carro e não me apetece estar mais uns minutos a ouvir o audiobook. E às vezes estou 1 minuto a ouvir o audiobook e entretanto passaram 30. Estou a exagerar um bocadinho, mas ou seja, de facto a pessoa perde a noção do tempo, embora lá está. Não perde a noção do tempo, porque a pessoa tem noção do tempo e tem noção de que o tempo está a passar. Mas esta ideia de que mas também só mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho, e isso mais um bocadinho torna-se depois uma quantidade muito grande de tempo em que a pessoa, ainda por cima, como as pessoas acham que não é suposto estarem a fazer aquilo, olhem para trás, eu perdi tempo. Eu perdi tempo a ver 3 episódios de uma série qualquer na Netflix. Que também está feito para que as pessoas acabem. Porque antigamente eles perguntavam, agora já quase nem perguntam, é 10 segundos depois de acabar o episódio e está a começar o seguinte. E é o fenómeno de giro também, que às vezes as pessoas não estão a ver o episódio. E portanto, aquilo está a acontecer. Também para não estar em silêncio. Como se soubesse mal não estar em silêncio. Ou seja, até isso as pessoas não se permitem a si próprias que estar um bocado em silêncio. Agora, eu não estou a dizer que a tecnologia é má. Pelo contrário. A questão é, nós não estamos a ser capazes de adaptar a nossa vida àquilo que a tecnologia nos está a dar. E eu acho que isso vai continuar a acontecer. E a propósito da inteligência artificial, porque eu acho que ela vai acabar por estar em quase tudo, também são as chamadas realidades aumentadas, a realidade virtual, em particular a realidade aumentada, porque a realidade aumentada, quantos de nós é que não pensava, que eu sei que tu és mais nova que eu, mas Pouquinho só. bocadinho. Mas eu li livros de ficção científica quando tinha a tua idade e mais novo, que agora são realidade. E os livros de ficção científica agora vão ser realidade, uma parte deles, no futuro. Estou a olhar aqui para esta planta. Quantos de nós, se calhar sou eu, mas enfim, eu não consigo olhar para uma coisa e não ter vontade de saber o que é que ela é. Então, estou a olhar para ela, isto é uma orquídea, salvo erro, mas acho que não deve ser, não sei. Não sou
preto em flores, mas apetece-me sempre ter aqui o risquinho a dizer qual é que é o nome, qual é que é a espécie, essas coisas todas. E a realidade aumentada permite isso. Permite que estejas normalmente com os óculos, e ele está a fazer a análise da flor, e tem uma aplicação no telemóvel que diz que flor é, por exemplo, mas o facto de eu ter que pegar no telemóvel, usar a aplicação, tirar uma fotografia, o que nós estamos a fazer é criar tecnologias que diminuem a quantidade de tempo que precisas para saber a informação. Então, este tempo todo que tu poupas, na verdade não é uma poupança, ou melhor, é uma poupança de tempo, mas é uma poupança. Qual é a utilidade dessa poupança? Independentemente da utilidade, isto vai acontecer. E todos nós queremos isto. Mas a maior parte de nós queremos isto. Portanto, como é que nós vamos ser capazes de lidar com o facto de que olhamos para uma coisa qualquer e estamos a saber o que é que aquilo é? Um, a propósito da realidade virtual e a propósito de alguns avanços, até mesmo os avanços, que eu sou utilizador da realidade virtual, tenho um aparelho em casa, e gosto bastante dele. Aquilo que acontece é que, e com muitas tecnologias isso acontece, tu acabas por usar durante algum tempo e depois deixas de usar. Porque esgotou aquilo que é a novidade para ti, e porque não está bem integrado naquilo que é a forma como tu funcionas no dia a dia e por aí fora. Algumas acabaram por funcionar melhor e por isso é que nós continuamos a usar hoje em dia. Mas com o refinamento da tecnologia, nós vamos cada vez mais querer usá-la. Se nós vamos agora para o Apple Vision da Apple, as pessoas conseguem ter uma coisa que eles chamam Inside Out, que é as câmaras para fora. Tu nem precisas tirar o aparelho para estares a ver a realidade, só que é uma realidade que tem mais detalhe do que a realidade. Então esta ideia de quando tiras os óculos parece que estás a ver o mundo com miopia. Imagina o que é que isso é para o cérebro. É que tem que processar muito mais informação por uma mesma unidade de tempo que antes não tinha. Enfim, acho que são desafios giros, mas poderão, eventualmente vão ter um impacto nessa percepção que nós temos do tempo e de como é que usamos. É isso. Queríamos agradecer por tudo que foi nos oferecido, por tudo que nos foi ensinado, porque é muito rico, né, saber como a nossa vida pode estar sendo afetada, mas também tem benefícios, não é só malefícios. Então, esperamos por vocês no próximo podcast, nos acompanhem. E é isso, tchau, até o próximo podcast.